Olá, seja bem-vindo. Hoje iremos falar sobre um dado, equação de segundo grau, análise de gráfico e equações irracionais de biquadradas. Vamos começar pela equação de segundo grau, onde contém os termos ax ao quadrado mais bx mais c. Normalmente o c não está presente, ele é igual a zero, ele é nulo. A equação de segundo grau recebe esse nome porque é uma equação polinomial cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado. Também é chamada de equação quadrática. Na equação de segundo grau, o x é a incógnita e representa o valor desconhecido. Já as letras a, b e c são chamadas de coeficientes da equação. A forma de descobrir o valor de x é através da fórmula de Bhaskara, onde é menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Vamos na raiz e descobrimos delta. Depois descobrimos a raiz de delta. Depois disso, resolvemos a fórmula e chegamos em dois resultados, x1 e o x2. Normalmente, em casos do dia a dia, nós utilizamos o x1. Bom, um exemplo de equação de segundo grau é a equação x ao quadrado mais 2x menos 3. Para iniciar o cálculo, é necessário descobrirmos o delta, que fica dentro da raiz da fórmula de Bhaskara, que ficará 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 menos 3. O valor de delta será 16. Assim, na nossa fórmula, ficará x igual a menos 2 mais ou menos a raiz de 16 sobre 2. A raiz de 16 é 4. Assim, ficará x igual a menos 2 mais ou menos 4 sobre 2. E a partir daí daremos entrada ao x1 e o x2, onde o x1 terá o 4 positivo e x2 ficará com o 4 negativo. O valor de x1 será 1 e o valor de x2 será menos 3. Uma situação problema que pode ser comum é trabalhar com um retângulo supondo que sua base tem 2x mais 2 e sua altura é de 2x mais 2,5 e sua área é de 65 metros quadrados. Resolvemos isso através de distributiva entre 2x mais 2 e 2x mais 2,5, que dará 2x ao quadrado mais 5x mais 5 mais 2x igual a 65. Resumindo isso, dará 2x ao quadrado mais 7x mais 5 igual a 65. Passamos o 65 para a equação com que ele fica negativo, e a equação tendo o resultado de zero. Iremos subtrair o 65 com 5, que dará 60, ficando 2x ao quadrado mais 7x menos 60 igual a zero. A partir disso, será uma equação de segundo grau normal, onde o delta 529 e sua raiz é 23. O x1 é 4 metros quadrados e o x2 é 7,5 metros quadrados. Em relação ao gráfico do segundo grau, para criar um gráfico substitutivo, o valor de x por um número qualquer, o resultado será o y. Assim, na análise de gráfico, podemos descobrir a raiz da função, onde se quando a função contém o y, por exemplo, y igual a x ao quadrado mais bx. Se o ponto x for zero, encontramos a raiz de y. E quando a função contém o x, por exemplo, x igual a x ao quadrado mais bx menos c. Se o ponto for zero, encontramos a raiz de x. Por exemplo, veja as imagens. Aqui a raiz do gráfico é zero. Aqui nesse outro gráfico não existe uma raiz. E por último, nesse gráfico, as raízes dele é menos 3 e 1. Na equação biquadrada e irracionais, nós temos raízes nas equações. Um exemplo é 2x mais 2 igual a raiz quadrada de x mais 1. Agora nós colocamos parênteses e elevamos ao quadrado. Porém, a raiz não irá se alterar, pois cortamos o número que eleva. E a partir daí resolvemos igual a uma equação normal, onde dará 4x mais 4 igual a x mais 1. Assim, invertemos o x e o 4, assim isso mudará o sinal ficando 4x menos x igual a 4 mais 1, dando 3x igual a menos 3 e o resultado irá dar menos 1. A principal particularidade desse tipo de equação é a raiz e elevar os parênteses.